Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos ver aí, uma introdução às leis de Newton. Hoje nós vamos pegar essa primeira parte conceitual, identificando como é que fica aí cada lei em seus conceitos, tá certo? Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aqui embaixo, deixa o gostei aqui no vídeo, tá? Para que mais pessoas possam acessar esse conhecimento. Então, galera, as leis de Newton, elas não eram chamadas de leis pelo próprio Newton, tá? Ele produziu lá um trabalho, Princípios Matemáticos da Filosofia Natural, tá? É um livro bem conhecido. E dentro desse estudo que ele fez sobre o movimento, tá? Você pode tirar ali 3 princípios, né, que se tornaram aí as leis de Newton, né, conhecidas como leis de Newton. Então, Isaac Newton ele foi um astrônomo, alquimista, filósofo natural, teólogo e cientista inglês, mais reconhecido como físico e matemático. Sua obra Princípios Matemáticos da Filosofia Natural é considerada uma das mais influentes na história da ciência. Então, o que é que a gente vai ter que entender primeiramente aqui? O conceito de força, tá certo? Então, o conceito de força aqui para a gente vai ser extremamente importante. E o que é uma força, né? A força, pessoal, vai ser aquele agente ali dentro da dinâmica que provoca alteração no estado de movimento de um corpo, tá? Então, toda vez que você muda ali o movimento, né, que estava ali constante para o movimento acelerado, quando você tira o corpo do estado de repouso para um estado de movimento, você aplica uma força a esse corpo, provocando assim a alteração no seu estado de movimento. Tá bem? Uma coisa importante é que a força também pode provocar uma deformação. No caso, você vai ter aí a força elástica, né, aplicada a corpos elásticos. Uma mola, um elástico em si. Se você pegar uma latinha e apertar ela, você vai causar uma deformação no corpo da latinha. Então, para a gente agora, a força ela vai ser esse agente que causa ou alteração no seu estado de movimento ou uma deformação. Além disso, você pode classificar as forças de 2 formas. Você pode classificá-las como forças de ação à distância, né? Ou você pode classificar essas forças como forças de contato, tá? Como forças de ação à distância, você tem como exemplo aí a força gravitacional, né? E você tem também a força elétrica. Forças de contato seriam a força de atrito, né? Principalmente a força de reação normal, dentre outros exemplos, tá? Mas nós não vamos especificar cada tipo de força hoje, nem quais são elas. Hoje a gente vai entender os princípios fundamentais aí que regem a dinâmica. Então, pessoal, a primeira lei de Newton, o que é que ela vai dizer para a gente? Lembrando que eu tirei esses conceitos desse livro aqui, ó, que eu achei bem interessante. Eu estou lendo esse livro do Marcelo Gleiser e tem os princípios, né, as leis de Newton bem determinadas aqui, quando ele vai falar da história do Isaac Newton. Então, a primeira lei de Newton, também chamada princípio da inércia, ela vai dizer o seguinte para a gente: todo corpo permanece em seu estado de repouso ou movimento uniforme em linha reta, a menos que seja obrigado a mudar por forças impressas nele. Então imagine o seguinte, ó, você tem esse carrinho ele está em repouso, ele tem uma quantidade de inércia que é designado aí pela sua massa, tá? Então a massa vai designar a quantidade aí de inércia, né? O estado de inércia desse corpo. Então, para que você tire esse corpo do estado de movimento, o que é que você vai aplicar? Você vai aplicar uma força F. Então, aplicando essa força, que vai ser imprimida sobre ele, você vai fazer o quê? Você vai tirar ele do estado ou de repouso ou de movimento uniforme, retilíneo, tá certo? Então, tínhamos um corpo em repouso, no caso, ele permaneceria sempre nesse estado, até que esse rapaz aplicou uma força sobre ele e essa força fez ele sair desse estado de repouso, sair desse estado de inércia. Com isso, o corpo entrou em um movimento acelerado.
tá bem? Uma coisa importante, pessoal, é que eu tenho dois estados de inércia. O primeiro estado de inércia é o repouso. No repouso eu vou ter velocidade igual a zero, tá? E o outro é o movimento retilíneo uniforme. Nesse outro eu vou ter uma velocidade constante. Nesses dois casos você não tem aceleração, o que indica que você não tem força sendo aplicada sobre eles, tá? Beleza? Então fica aí, né, a dica de como se define essa primeira lei. A segunda lei de Newton, ou princípio fundamental da dinâmica, o que é que vai dizer para a gente, pessoal? Ó, que a mudança do movimento, ou seja, quando você varia aí o movimento do corpo, né, saindo de um movimento ali que estava retilíneo para um movimento acelerado, tá? Então, quando você chega nesse movimento acelerado, essa aceleração vai depender da força. Então, a mudança do movimento você entende como a aceleração, né? Ela vai ser proporcional, muito importante. Aqui você entende como aceleração, vai ser proporcional à força motriz, a força que produz o movimento, tá? Então, se você tem aqui, né, esse carro, né, que tem uma determinada massa, e você aplica uma força sobre esse carro, você vai provocar nele uma aceleração. Essa força, mantendo a massa constante, ela é diretamente proporcional à sua aceleração, tá? Então, quanto maior a força aplicada sobre o corpo, maior a mudança de movimento sobre esse corpo. Ficou claro? Então, teremos aí como definição, né, essa equação aqui, né, da segunda lei de Newton, ou princípio fundamental da dinâmica. Em um próximo vídeo, a gente vai fazer exemplos aplicando essa equação. Futuramente, quando você for ver, né, mais precisamente o que é a segunda lei, você vai ver que a força ela é proporcional à variação do momento pela variação de tempo, ou seja, a variação temporal da quantidade de movimento ou momento linear. Tá? Isso aqui também pode expressar a segunda lei. O que realmente é mais correto você expressar a segunda lei dessa forma. Só que você não vai utilizar tanto isso porque a gente nem viu ainda, né, como é que fica o que é a quantidade de movimento, né? Então não vai utilizar muito isso aqui. Isso aqui é a quantidade de movimento ou momento linear, tá certo? Finalizando aqui na terceira lei de Newton, ou princípio da ação e reação, uma ação sempre se opõe a uma reação igual, ou seja, as ações de dois corpos um sobre o outro sempre são iguais e se dirigem a partes contrárias. Isso basicamente é o seguinte, ó, para cada força de ação aplicada sobre um corpo, esse corpo vai devolver, né, com uma reação igual na mesma direção, só que em sentido contrário. Então você pode ver aqui na figura que o rapaz levou um soco. Esse soco, né, a mão aqui do boxeador provocou essa força F1 e como reação você teve nessa força F2. Tá? Então aqui você tem um par de ação e reação. Nesse outro exemplo você tem aqui um martelo, né, aplicando uma força sobre um prego. Então bem nesse ponto aqui, ó, é provocada uma ação para baixo e o prego devolve com uma reação, tá? Bem aqui ele devolve com uma reação para cima. Então o que é que você pode perceber? A mesma direção vertical, o mesmo ponto de aplicação, né? Sentidos contrários, mas a intensidade dos vetores é a mesma. Então o que é que eu quero que você anote aí, ó? Mesma direção, sentidos contrários. Isso são as características do par de ação e reação, tá? Mesma intensidade, quando eu falo mesma intensidade, que tem valores iguais em módulo, tá? Outra coisa importante é que, né, elas têm o mesmo ponto de aplicação. Outra coisa importante é que vão existir sempre aos pares.
Porque só tem uma reação se eu tiver uma ação. E para finalizar, né, esse ponto também é muito importante, são aplicadas em corpos distintos. Tá? Então todas essas características você vai aplicar aí com a terceira lei de Newton. Em uma próxima aula nós vamos fazer alguns exemplos aplicando essas leis. Tá? Hoje foi só para vocês terem uma noção da parte conceitual delas. Tá? Lembrando que essa aula é com foco para o ensino médio. Espero que vocês tenham gostado de mais essa aula. Muito obrigado pela atenção de vocês e valeu, pessoal, até a próxima.